galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Cursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E estou hoje aqui para continuar a nossa série de super dicas para concursos públicos. Então vem aqui comigo, meu parceiro, ó. Dica FCC. E aí é o seguinte, não é qualquer dica não, meu parceiro. É uma dica especial para você traçar o perfil da banca. Olha aqui comigo, ó. Desses ateliês saíram alguns dos artistas mais criativos. Então, coloca na ordem direta. Alguns dos artistas mais criativos saíram desses ateliês. Aí o camarada pergunta assim, ó, o segmento cujo verbo possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima é. E aí, observa, a gente tem a visão tradicional e a gente tem a visão da FCC. E, meu companheiro, na visão tradicional, como é que nós estudaríamos isso aqui, ó? Eu tenho sujeito, verbo e complemento. Então, para analisar a estrutura sintática, a estrutura de um complemento verbal, eu iria de cara no verbo, perguntaria a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto seria o quê? O meu complemento. E como eu tenho apenas 3 tipos de verbos, que são os verbos transitivos, intransitivos e de ligação, eu teria apenas 3 tipos de complementos. Eu poderia ter um objeto, uma circunstância que eu tipifico através do adjunto adverbial e uma característica que no final das contas é o quê? É o nosso predicativo. Só que aí se liga, para facilitar a nossa vida, o que nós estudávamos? Que eu deveria levar em consideração a questão da localidade. Por quê? Porque na gramática tradicional, quando a gente tem uma circunstância de localidade, nós temos um adjunto adverbial de lugar. Pede preposição, mas indica localidade. Então, adjunto adverbial de lugar. É assim que funciona para a gramática tradicional, é assim que funciona para a maioria das bancas, mas não para a FCC. A FCC, ela segue o Dicionário de Regência Verbal do Celso Pedro Luft. E para o Celso Pedro Luft, o verbo, ao pedir preposição, ele sempre será verbo transitivo indireto. Então, se ele precisa pedir alguma coisa, é porque o sentido dele é incompleto. E ele está pedindo um complemento verbal. Ao não pedir, aí sim ele é verbo intransitivo. Mas se ele está pedindo, mesmo indicando localidade, mesmo indicando circunstância, é verbo transitivo indireto e é objeto indireto. Então, para ele, eu moro em Rocha Miranda, é verbo transitivo indireto. Para a gramática tradicional, é adjunto adverbial de lugar, portanto, verbo intransitivo. Cheguei ao curso. Para a gramática tradicional, é verbo intransitivo e ao curso, adjunto adverbial de lugar. Para o Celso Pedro Luft e para a FCC, é um verbo transitivo indireto e pede um objeto indireto. Então, observa aqui a nossa questão. Ele te pediu para você assinalar aquele que possuísse o mesmo tipo de complemento deste verbo. E o complemento que a gente tem aqui é o termo desses ateliês, que para a gramática tradicional seria um adjunto adverbial de lugar. E então, o que poderia acontecer com o aluno? Ele olharia para a primeira alternativa, ó, sua visão da doença mental diferia da aceita por seus companheiros. Nesse contexto, se difere de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e pede um objeto indireto. Mas o aluno não marcaria. O aluno talvez marcaria a letra B, porque ele chegaria aqui e olharia, ó, em que os problemas insolúveis arrefeciam. Opa, se arrefece, arrefece. Então é verbo intransitivo, até mesmo porque não tem um complemento aqui, e talvez ele fizesse isso, ó. Só que aí ele erraria, porque para FCC, o verbo, quando pede uma preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Até mesmo porque o verdadeiro complemento verbal é o objeto. Então, aqui, a resposta, meu companheiro,
é a letra A. Porque na visão da FCC, o verbo, quando pede preposição, ó, se sai, sai de algum lugar. Está pedindo preposição? Tá. Então é verbo transitivo indireto. Então resposta letra A. Letra B, acabamos de ver, é verbo intransitivo. Letra C, a loucura era um processo, então verbo de ligação. Letra D, e inventou outro caminho, se inventou, inventou alguma coisa, verbo transitivo direto. E letra E, o doente se tornou, ó, verbo tornar-se, sujeito, criador, personalidade livre, então verbo de ligação. Então, meu companheiro, se liga aí no perfil da banca. Para FCC, o verbo que pede preposição é sempre verbo transitivo indireto. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. É isso, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.